Muito bem, nós vamos ver que nesta carta tão linda do apóstolo Paulo, ele vai trazer as verdades bíblicas de uma maneira profunda, porém simples. Ele vai trazer ensinamentos e argumentos tão claros, respondendo a perguntas tão difíceis. Nós sabemos que as pessoas podem, às vezes, tomar textos das Escrituras, isolando-os e criarem doutrinas em cima disso. Mas a Bíblia toda, ela se imbrica, ela se explica. A Bíblia tem de ser vista como um único livro, apesar de ter se levado 1500 anos para juntar toda a Escritura. Apesar de ter mais de 40 autores, o seu autor verdadeiro é o Espírito Santo. E ele nos fala. Quando lemos a Bíblia, vemos que a Bíblia é um livro vivo. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos dos homens. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. E a palavra de Deus fala conosco. O Espírito Santo nos ensina e isto é maravilhoso. Vamos ver aqui o que Paulo fala no capítulo 2 da carta aos Romanos, do versículo 12 até o 16. Paulo diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Nós sabemos que Deus enviou e deu a sua lei através de Moisés. Lá no Monte Sinai, quando todo o povo atravessou o Mar Vermelho e se acampou ali por 2 anos diante das colinas do Sinai, Moisés sobe o monte. O monte troveja, fumega, fogo, fumaça, barulho de buzina, ou seja, de chofar, um monte tremendo, um terremoto. O Senhor colocou os limites ali no monte e qualquer animal ou homem que transpassasse aquele limite seria morto. O povo de Deus, os hebreus, ali estavam, os israelitas estavam amedrontados com a presença de Deus no Monte Sinai. E Deus entregou a Moisés a lei, os 10 mandamentos, escritos nas 2 tábuas, pelo dedo de Deus com fogo. Deus trouxe a lei. Deus anunciou para o mundo a sua vontade através da lei. E Paulo vai dizer que toda a lei é boa e perfeita e é maravilhoso, e se nós vivermos pela lei, aqui a terra será um paraíso. Se buscarmos viver segundo a lei do Senhor, viveremos em total felicidade, amando ao Senhor acima de todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo, que é o resumo de toda a lei. Mas há pessoas que nunca ouviram falar, nem que existem os 10 mandamentos. Nunca ouviram a palavra de Deus, nem sabem o que é Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus. E como será com essas pessoas que nunca ouviram? Paulo diz que todos os que pecaram sem lei perecerão. O pecado é algo que o homem natural sabe que está fazendo errado. A criança, o bebezinho vai crescendo e a criança sabe que está fazendo errado. Ela vai colocando a mãozinha, a mãe diz, não pode não faz não. E ele insiste em errar, insiste em falhar, insiste no pecado. O ser humano, as pessoas, elas podem viver com lei ou sem lei, mas tendo a noção do pecado. Elas sabem o que é errado, assim como sabem aquilo que é certo.
elas sabem discernir. Quando você tem dúvida a respeito de alguma coisa, não faça, porque o que é certo, ninguém tem dúvida a respeito. Ninguém tem dúvida de que se deve fazer o bem. Ninguém tem dúvida. Se a pessoa fica, eu tenho dúvidas sobre acupuntura, sobre yoga, sobre... Não faça. Se você tem dúvida, não entre. Hipnose, etc. Aquilo que você tem dúvida, não entre. Não é assim que a gente vê as placas de advertência nas estradas? Na dúvida, não ultrapasse. É isso aí. Os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então aqui o Senhor iguala todo mundo. Não conhece a lei e pecou, será julgado sem lei. Perecerá sem lei. Está com a lei e pecou, será julgado de acordo com a lei. E o Senhor continua dizendo, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não adianta só ouvir a palavra. Talvez você gosta de ouvir os programas evangélicos, talvez você gosta de ouvir a Bíblia, talvez você gosta de ouvir os cânticos de hinos, mas não se decide, não anda segundo a vontade de Deus. Então não adianta ser apenas ouvinte, é preciso ser praticante. Não adianta apenas ouvir. Jesus disse que quem ouve as suas palavras e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. E veio a chuva, veio a enxurrada, veio a enchente e combateu contra aquela casa e ela caiu, sendo grande a sua ruína, porque não tinha alicerce. Não estava pronta para suportar as tempestades da vida. Mas quem ouve as palavras do Senhor e obedece e põe em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, como vem para todo mundo. E vieram os ventos, veio enxurrada, veio enchente, combateu contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. Assim é aquele que ouve a palavra e pratica. Ele não é abalado quando as coisas vêm, as tempestades, as circunstâncias adversas. É isso que o Senhor está falando. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam hão de ser justificados. Como é importante você ler a Bíblia. Como é importante você estudar a palavra de Deus. Como é importante você mergulhar nas verdades espirituais que te fazem fortes no dia da angústia, no dia da batalha, no dia do mal, no dia da provação. Você tem força, você está sobre a rocha. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Paulo está falando aqui de um dia que vai haver o julgamento. Paulo está falando aqui sobre os gentios, os pagãos, aqueles que nunca ouviram falar do Senhor, mas procedem de maneira justa, de acordo com a lei, sem conhecer a lei. Eles vão servir de lei. Eles sabem que isso está errado, não vão por aqui. Eles sabem que aqui está certo e caminharão aqui. Tendo esta vida de conformidade com a lei, sem terem conhecido a lei. Ah, quantas pessoas que mesmo sem conhecer Jesus, oram e dizem, Deus, perdoa os meus pecados.
Deus, me ensina, me revela quem Tu és. Deus, eu quero andar na luz. Deus, eu quero Te conhecer. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Existe um livro chamado Fator Melquisedeque. Melquisedeque foi um sumo sacerdote, um sacerdote segundo o Deus Altíssimo. Um sacerdote que viveu no tempo de Abraão e que conhecia o Deus de Abraão e que adorava o Deus de Abraão, Melquisedeque. Muito antes de Moisés, antes de Arão, antes do sacerdócio e do tabernáculo, Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão e ceou com ele pão e vinho. Melquisedeque. E assim como este Melquisedeque, que é um personagem bíblico que a carta aos Hebreus nos mostra como um tipo de Jesus. Ele não era Jesus, mas ele tipificava o sacerdócio de Cristo, tipificava Jesus. Assim, esse fator Melquisedeque é Deus se revelando aos homens antes que chegue o missionário, antes que venha alguém para falar do Senhor. Por exemplo, nós vemos como Cornélio. Cornélio orava, Cornélio dava esmolas, Cornélio agradava a Deus. E Deus enviou Pedro para pregar para Cornélio, para mostrar Jesus. E antes que fizesse um apelo, ele e toda a sua família foram cheios do Espírito Santo. Existem pessoas assim, lá no mundo muçulmano, lá no meio dos hindus, no meio dos budistas, existem pessoas sinceras que buscam a Deus e Deus se revela a elas. Deus se revela, Deus se mostra, Deus se revela. A Bíblia diz: quem busca, acha. A Bíblia diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Pessoas que invocam, pessoas que buscam, pessoas que querem Deus. E aqui o Senhor diz que estes que estão buscando mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a sua consciência e os pensamentos mutuamente, acusando ou defendendo. Eles sabem o que é certo. O ser humano tem um entendimento da santidade, do que é bom, do que é puro. Podemos ser enganados. O homem pode ser enganado, achar que está fazendo bem. Por exemplo, quantos estão aí na idolatria, fazendo imagem de escultura, comprando imagem de escultura, prostrando-se diante de imagem de escultura, achando que isso não tem problema. Mas quando eles são confrontados com o Senhor, então vão compreender que o nosso Deus proibiu fazer imagem dele ou de qualquer ser que há no céu e na terra, e se prostrar diante dessa imagem. Então vem a convicção de Deus e da sua palavra. Paulo então diz: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os homens, os segredos dos homens, segundo o meu Evangelho. Você tem vivido de acordo com a palavra de Deus? Tem amado o Senhor acima de todas as coisas? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo entregando sua vida a Jesus. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me, transforma-me, enche-me do Teu Espírito Santo e me dê alegria de Te servir. Eu me entrego a Ti, Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho. Ó Senhor, eu sou Teu. Ensina-me o Teu caminho, ensina-me a Tua vontade e cumpra-se em minha vida o Teu querer. Sou Teu, hoje e para sempre. Pai, que cada pessoa que ora conosco receba o toque do Teu Espírito Santo
Receba a vida, a alegria, a justiça, a paz, a salvação, o livramento. Quebra toda aliança com as trevas agora. Todo pacto feito com Satanás está agora desfeito em nome de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus sobre a vida de cada pessoa que ora conosco e esta marca do Senhor o livra do mal e o coloca no caminho estreito, no caminho da vida. Abençoamos cada família com a tua paz, com a salvação, com a alegria de Jesus. Abençoamos cada lar com a cura das enfermidades, com a libertação dos vícios e a vida do Senhor agora se manifestando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.